Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos em especial àqueles que nos visitam essa noite. Começou uma garoa aí. Aqui dentro parece que já está chovendo mais forte por causa do nosso telhado, né? Mas vamos adiante. Como os irmãos perceberam, as reformas estão acontecendo. A parte lateral aqui de fora já está praticamente toda rebocada. Sigamos em oração, pedindo a Deus que Deus siga dando recursos para que a obra seja concluída, a obra física, né? A obra da igreja não se resume a construir, não é essa a obra, mas falando especificamente sobre essa obra, a construção, estamos avançando e que Deus seja glorificado em tudo isso. Eu quero iniciar esse tempo aqui, quero convidar você a ler junto comigo o Salmo 19. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 19. Não há nada mais importante essa noite para você ouvir do que a palavra de Deus. Salmo 19. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Vou esperar todos encontrarem, para que nós possamos fazer a leitura juntos, tá? Eu vou ler aqui, mas para você acompanhar aí na sua. Salmo 19, a partir do verso 1, então, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a boa obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trabalho até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominam. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Da mesma forma que os céus declaram que Deus é grande e glorioso, a obra da sua mão canta isso, fala isso de um dia para o outro. Nós também somos chamados a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. E isso com as nossas palavras, isso com a nossa boca, mas muito mais do que isso, também com o meditar no nosso coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que sai da nossa boca. Nós vamos dedicar um tempo na carta de Tiago para meditarmos sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, mas desde já, que possamos iniciar o nosso tempo aqui, cantando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, com essa consciência, de que não sejam só as palavras da nossa boca, mas que também o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao nosso Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso
resgatador. Amém? Se você crê nisso, então vamos cantar ao Senhor. Se coloque em pé. Eu quero orar por você ainda antes. A letra estará sendo projetada ali, então se você quiser, você pode acompanhar junto. Eu peço a você então que nesse momento, juntos oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por essa semana que nós vivemos, essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui no melhor lugar que poderíamos estar, diante do Senhor, tendo a palavra sendo exposta aos nossos corações, que possamos abrir o nosso peito, abrir o nosso coração e nos submetermos à transformação que o Senhor deseja fazer em cada um de nós, que possamos sair daqui essa noite diferente da forma como chegamos, que nesse momento o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Muito mais do que palavras, mas que o nosso coração seja derramado diante de Ti nesse momento. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
será que não há vida longe de Jesus. Ele é o pão da vida, Ele nos alimenta. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Santo Espírito, Gente, eu quero apenas fazer um lembrete aos pais, para que tomem cuidado, porque tem uns andaimes ali fora, né, do reboco. Então, tem tábuas soltas ali por fora. Então, se seu filho precisar ir no banheiro, alguma coisa do tipo, seria bom se ele fosse acompanhado, tá bom? Só para a gente evitar qualquer acidente, qualquer coisa que algum deles se machuque. Ontem eu passei o dia em Catuípe, no encontrão da Zona Norte, encontro de jovens e adolescentes da região aqui do nosso estado. E fiquei sonhando, né, no próximo encontro aí, a gente já ir com um grupo aqui da nossa igreja. Hoje nós não temos um grupo se reunindo, mas a gente tem jovens, nós temos adolescentes que estão congregando aqui conosco, frequentando aqui conosco. Então, por conta da pandemia, ficou 2 anos sem ter esse encontrão. O primeiro que teve agora foi feito apenas um dia, normalmente é 2. E aí, como era só no sábado, aqueles que poderiam ir também estavam trabalhando. E aí, então, foi eu solito lá. Eu fui convidado para ministrar uma das mensagens. Então, aproveitei, passei o dia e me inteirei um pouco mais sobre a Juba Norte também. Vamos tentar nos organizar aí para o próximo, para irmos juntos, né? Outro aviso que eu gostaria de dar.
é que nós estamos tendo aqui na nossa igreja, então, encontros para novos membros ou interessados. O que é esses interessados? Os interessados são os curiosos. Os interessados é aqueles que querem saber mais sobre a igreja. Os interessados é aqueles que querem saber como funciona essa igreja, o que significa ser membro da igreja. Mas assim, não quer dizer que você veio nos encontros, que você participou dos encontros, que você vai ter que se batizar, você vai ter que se tornar membro da igreja. Não, é apenas um dos passos para se tornar membro aqui na nossa igreja. Então quero aqui abrir mais uma vez esse convite e enfatizar mais uma vez. É importante a presença de membros da igreja também nesse encontro. Porque se são novos membros, esses novos membros precisam ser acompanhados, eles precisam ser discipulados. E quem que vai cuidar dessas pessoas? São os membros, né? É nós que vamos cuidar uns dos outros, amém? É isso aí. Então é importante, né, a sua presença aqui também, né? Claro, assim, vai vir toda a igreja no sábado aqui, seria muito bom, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Mas você se prepara, entre em contato comigo, pergunta aí se já vai vir alguém, se você pode ajudar em alguma coisa. Sempre tem coisa para fazer. Se tem uma coisa que crente gosta de fazer é trabalhar. E quando não tem o que fazer, ele acha o que fazer. É ou não é? É, né? Todo crente gosta de trabalhar, né? Mais ou menos. Gente, eu quero também aqui agradecer aos irmãos pelas orações. Eu tive uma semana assim, meio conturbada, né? A minha semana, semana passada, ela se encerrou então domingo à noite, mas na segunda-feira eu já estava em Giloá, como aqueles irmãos que estão no grupo da igreja sabem. Um tio muito próximo meu, muito querido, faleceu na segunda-feira cedo. Eu fui para lá para também prestar meu apoio à família, aos meus primos, que a maioria eu cresci, me criei como irmão com eles. E na terça-feira de manhã cedo, então eu fiz o culto fúnebre, e foi assim difícil, porque foi a primeira vez que eu precisei fazer uma cerimônia fúnebre de alguém que era tão próximo, né, de mim. Então, obrigado por todos aqueles que estiveram orando por mim, orando pela minha família, orando pela minha tia. Eu pedi muita oração pela minha tia. Peço que, se vocês puderem, continuem, porque é uma vida inteira juntos, né? Então, se vocês puderem continuar orando por isso. Na terça-feira cedo, na hora do sepultamento, estava chovendo e estava um vento muito frio. Então, eu acabei pegando uma gripe bem ruim. Eu fiquei de cama praticamente nessa semana inteira. Então, por isso que eu andei mais off essa semana aí. Talvez a minha voz ainda vai estar um pouco ruim, vai falhar aqui. Mas exerça paciência comigo então, tá bom? Mas eu quero realmente aqui abrir meu coração e agradecer a todos que estiveram orando, estiveram mandando mensagem, tanto no grupo como também no privado, estiveram nos abençoando durante esse tempo. É nessas horas que nós realmente, né, percebemos que nós somos uma família. E a minha oração, meu desejo é que vocês não tenham essa preocupação só quando é o pastor que está passando por uma dificuldade. Mas cada irmão é um membro valioso do nosso corpo, inclusive esses que estão chegando, né? Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Vamos para o sermão dessa noite? Quem sabe aí qual é o livro que nós estamos estudando? Qual é o capítulo que nós vamos hoje? A partir de qual versículo? Vai ficando, começa todo mundo respondendo, né? Tiago, qual capítulo? Aí alguns 3. A partir de qual versículo? Perdido disso. Enquanto você localiza o livro de Tiago aqui, então eu vou conectar o microfone para ficar melhor depois da gravação. Para aqueles que nos visitam, então eu quero apenas dar uma situada. Nós estamos numa série de sermões chamada Maturidade, um chamado à fé prática. A minha vontade, não sei se eu já falei isso aqui de púlpito, mas a minha vontade era colocar o nome dessa série de Crente Bom, deixando de ser um sem vergonha. Mas não dá, né? Então eu coloquei Maturidade, um chamado à fé prática. Por quê? Porque maturidade é nós colocarmos em prática o que nós cremos.
Maturidade, ser um crente maduro, um cristão de verdade, é aquele que entende a sua fé, ele afirma que crê em alguma coisa e ele vive daquela forma. Ele não diz uma coisa e vive de outra forma. Então o nosso chamado, a maturidade é esse chamado à fé prática. E se nós formos ler ao longo da Escritura, nós veremos que não há um outro tipo de fé. Não há uma outra forma de nos relacionarmos com Deus. A forma que Deus entende que está sendo amado é quando nós mostramos isso através das nossas atitudes. Atitudes essas que são geradas em nosso coração por um verdadeiro amor por Ele. Então não são apenas atitudes vazias, não é apenas boas obras. Na semana passada, no 6º sermão dessa série, nós falamos sobre uma fé aperfeiçoada. Uma fé que é aperfeiçoada pelas obras, pelas boas obras. Então a fé gera boas obras. Não é que as boas obras geram fé para que eu seja salvo. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes a gente está dizendo assim, não, eu tenho fé, eu não preciso fazer nada. Bom, a Bíblia discorda. Por outro lado, eu posso dizer, não, eu estou fazendo boas obras, então agora eu tenho que ser salvo. A Bíblia também discorda disso. E aí, entre o que nós achamos e o que a Escritura afirma que eu fico com a Escritura. Entre o que eu sinto, penso, acho que deve ser, eu fico 100% com a Escritura. Porque eu estou 100% das vezes errado, se eu estou discordando do que está aqui. Eu prefiro confiar na palavra de Deus. Ela é muito mais confiável do que as pessoas, as circunstâncias ou os lugares. E é nessa palavra que nós iremos continuar meditando. Lembrando que Tiago está escrevendo a um povo que estava passando por um momento difícil na vida deles. Tiago não está escrevendo a um pessoal aqui que estava sentado com a vida tudo assim, às mil maravilhas, um mar de rosas. Não. Tiago está escrevendo a um povo que estava fugindo da sua terra por conta da perseguição. A perseguição aos crentes, aos discípulos de Jesus. Esse povo foge e se espalha. E Tiago então envia essa carta. Essa carta era uma carta circular, né, que era para circular entre as pessoas. Então, muitas pessoas leram essa carta. Mas o interessante é que Tiago, e você vai perceber isso comigo, e aqueles que estão assiduamente aqui, né, ao longo dessa série, nesses 7 domingos até agora, né, vão perceber que Tiago em nenhum momento ele alivia o tom. Tiago, na verdade, ele traz uma mensagem urgente. Tiago, ele é muito mais pregador do que escritor, ele vai direto ao ponto. Tiago é cirúrgico. Mesmo o povo passando por um momento difícil, Tiago não olha para esse momento e entende, não, agora é o momento assim de eu dar uma afrouxada aqui, porque né, a gente sabe que os momentos que a gente passa, tudo bem vacilar na fé. Não. Ele olha muito para o Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, principal sermão registrado de Jesus Cristo. E ele lembra então esses irmãos de que eles deveriam agora mais do que nunca se agarrar naquelas verdades que eles tinham crido no princípio. Se agarrar aos fundamentos. Logo, nós não temos uma base bíblica, nós não temos um fundamento bíblico para que quando as coisas não estiverem como a gente acha que deveriam estar, nós então fraquejarmos na fé. Ou nós usarmos isso como justificativa para os nossos pecados, para as nossas falhas. E nós vemos isso especificamente no primeiro e no segundo sermão dessa série. Se você quiser, está tudo lá no YouTube, também no Spotify, você pode nos procurar lá. Tiago, então, aqui ele vai tratar, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1, Tiago vai tratar sobre um aspecto difícil da nossa vida, a nossa língua. Eu quero,
antes de orarmos, e você já vai entender o porquê, eu quero ler o primeiro versículo, que diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu quero iniciar o nosso sermão aqui, a nossa meditação nessa porção da Escritura. Mas antes de nós orarmos, eu quero pedir perdão. Porque eu sei que eu falho quando eu falo. Em algum momento, nesse 1 ano e pouco que eu estou aqui convivendo com você, e aqueles que convivem ainda mais perto, isso tem mais chance de acontecer ainda. Talvez até já conseguem pensar na mente assim, em algum momento. Mas em que eu falei uma palavra atravessada, ou que eu respondi de uma maneira mais dura, áspera, sem necessidade, ou em algum momento que eu deveria falar alguma coisa e não falei. Então eu quero iniciar isso daqui me submetendo ao texto, porque o texto diz: nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Perceba, eu não estou pedindo perdão aqui, e eu quero que você entenda isso. Eu não estou pedindo perdão aqui por aquilo que eu prego e que nós confirmamos que está na Escritura. Não é isso. Às vezes eu vou ser duro porque a palavra é dura. Às vezes eu vou precisar ser áspero porque você é grosso. Às vezes eu vou ter que pegar mais firme porque você é duro. Mas eu tenho plena convicção de que enche 2 mãos para mais das vezes que eu falhei em falar. Então eu puxo essa fila. A vocês, à minha igreja, aos meus irmãos, aos meus amigos, eu peço perdão. Mas eu quero já iniciar considerando esse texto, porque diz: nós que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. Você que é pai, você que é mãe, você também ensina. Todos nós, de alguma forma ou outra, nós somos mestres. Nós ensinamos alguém. Seja num relacionamento de trabalho, seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento de amizade, com o nosso testemunho, nós somos mestres, nós ensinamos as pessoas. Você ficaria surpreso se você conseguisse botar no lápis, descobrir e colocar no lápis todas as pessoas que olham para você e se baseiam naquilo que você faz e fala. Então talvez o segundo da fila deva ser você. O terceiro da fila deva ser você. Talvez deveríamos montar uma grande fila aqui e nos colocarmos diante do Senhor pedindo perdão pela nossa fala. Porque esse texto vai tratar sobre isso. A minha sugestão é que a gente se achegue diante desse texto, que a gente se prostre diante desse texto, já com o nosso coração quebrantado. Então eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, o Senhor é grande e nós pequenos. O Senhor é digno de louvor. Nós somos uma vergonha. Senhor, eu quero pedir perdão por todas as vezes e tantas vezes que falhei enquanto eu falava, ou até mesmo enquanto eu deixei de falar. Tu sabe, ó Deus, o meu coração. Me perdoa. Peço que os meus irmãos me perdoem. E peço que o Senhor leve a cada um aqui também, leve ao arrependimento. E que o Senhor atenda a oração daqueles que estão se colocando diante de Ti, com o coração quebrantado e arrependido. Senhor, que possamos meditar nessa porção da Escritura com o coração limpo, perdoado,
leve diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo aqueça os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra e nos submetermos a ela. Em nome do Senhor Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Quem aqui já ouviu o seguinte ditado popular: criança não mente? Tem gente até que deu risada. E esse tem criança em casa. Criança não mente. Mente sim, né? E não precisa nem ensinar. Às vezes a gente até se apavora, a gente pensa assim, o que é bom, a gente ensina e não aprende. O que é ruim, não precisa ensinar. Por quê? Porque é um pecador. É um pecador que precisa de Jesus. É natural fazer o que é errado. Ninguém precisa ensinar. Isso vem na gente. Vem na gente. Mas, ainda que a criança minta, é certo afirmar que a criança ela não tem trava na língua. A criança ela tem o modo sincerão ativado o tempo todo. Dá na telha, a criança pá, fala. É ou não é? Quem tem criança, quem conhece criança sabe que é mais ou menos assim. A criança ela não sabe medir muito a situação que ela está vivendo. Ela não sabe colocar as palavras da forma às vezes que a necessidade exige. Por exemplo, eu vi uma vez uma situação de que ao final de um ofício fúnebre, já na parte do sepultamento, descendo ali o caixão, toda a família tirando flores. Quando a família termina de tirar as flores, uma criança, um pequeno assim, eu não sei dizer que idade que é, 2 a 12 mais ou menos, uma criança pequena disse assim, bem assim, acabou! Pensa, gente, um momento assim que está todo mundo triste, obviamente. Era o momento da família ali, né, se despedindo, a última despedida, e aí a criança solta, acabou, rindo. Sem discernir, sem entender o peso daquele momento. Se fosse um adulto fazendo isso, você daria risada que nem você deu agora? Ou talvez a nossa reação seria, por quê? Porque existe uma prática, existe um certo comportamento imaturo que é esperado de criança. É aceitável quando vem de criança. Mas de adulto não. Por isso que hoje nós vamos pensar um pouco sobre como um homem, uma mulher, um crente maduro na fé, age com a sua língua. Nós, como adultos, nós também muitas vezes pensamos e somos levados a falar o que está na nossa cabeça. Quando a gente gosta de alguma coisa, gosta de alguém, a gente sente a necessidade de falar. Às vezes a gente consegue pensar, às vezes não. Às vezes a gente não quer pensar, né? Só quer falar mesmo, sem medir as consequências. Mas nem sempre isso é errado. Um dia desses eu estava numa casa, num discipulado, e eu estava sentado assim, num banco. Do meu lado direito tinha uma mesa com uma cuca em cima. E lá no canto tinha uma janela aberta. E estava vindo um ventinho. E aquele vento trazia o cheiro da cuca assim que entrava dentro da minha alma. E aquela cuca começou a parecer tão gostosa, mas tão gostosa, que teve um momento que eu não aguentei e disse assim, meus irmãos, eu não vou embora daqui sem comer um pedaço da cuca. Então não é que às vezes a gente falar o que está na nossa mente, o que a gente está sentindo é pecado. Mas nós podemos e devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Nós precisamos ter esse cuidado. Vamos ler o texto para que a gente possa meditar então naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus está falando. Se eu falar alguma coisa que não está no texto,
que não está de acordo com o texto, você tem a obrigação de rejeitar o que eu estou falando. Porque o que importa é o que a Bíblia diz. Então vamos ler aqui a partir do verso 1 mais uma vez. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É um texto duro. É um texto difícil. A primeira vez que eu preguei esse texto foi o sermão mais difícil que eu já preguei na minha vida. Primeiro, porque já de cara eu não tinha como fugir dele. Porque eu estou escancarado aqui como culpado, como alguém que precisa de perdão. Segundo, porque ele é um texto muito forte. Ele é um texto que nos deixa sem justificativa. É um texto que não nos deixa brecha para sair, para fugir, para tentar dizer, não, eu não me encaixo nisso. Então você vai ter que ser muito liso, vai ter que ser muito espertão para sair daqui essa noite e dizer, isso aqui não tem nada a ver comigo. Que bom que você veio hoje, que bom que Deus te trouxe aqui essa noite hoje, no 7º sermão dessa série. Eu quero ainda apenas fazer uma consideração sobre o versículo 1, quando diz, não desejem muitos de vocês serem mestres, tentando mostrar que o mestre, aquele que ensina, não é só uma posição de destaque, mas é uma posição de responsabilidade. Então muitas vezes nós queremos ter uma posição de destaque para que as pessoas olhem para nós, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha um lugar de fala, e acha que é só isso. E acha que isso não vai trazer para nós nenhuma responsabilidade. Não. Você que ensina alguém, você que é mestre na vida de alguém, seja na vida de uma pessoa apenas, um filho, uma filha, até mesmo seu marido, sua esposa, de alguma forma, em algum aspecto, você exerce ensino na vida das pessoas que o cercam. Você será cobrado por isso. Você será responsabilizado por aquilo que você está passando. Lembre-se disso. Lembre-se disso. O versículo 2, Tiago então aqui nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que o pecar com a língua, é um pecado comum.
Mas não confunda comum com normal. Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. A gente diz assim, não, todo mundo peca, né? Então, é normal. Não, não é normal. Se for normal, está tudo bem, continua. Se é comum, ainda que todos estejam fazendo, não torna isso certo. Pecar com a língua é comum, mas não é normal. Não é normal. Tiago coloca aqui todo mundo dentro do mesmo pacote. Todos pecam no falar. É o que o texto nos diz, versículos 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. A Bíblia é clara ao nos ensinar que todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que quando Adão pecou, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E todos nós herdamos a morte de Adão. Todos nós herdamos o pecado de Adão. Então todos nós estamos dentro do mesmo saco, todos nós somos pecadores. Porém, as nossas falhas, os nossos pecados são distintos. Todos dentro do mesmo pacote, mas cada um de uma cor, cada um com uma forma diferente. As nossas falhas são distintas. Eu erro em algo que você tem facilidade de se permanecer firme. Por outro lado, pode ser que você falhe em uma área que eu tenha facilidade. E isso não torna eu melhor ou pior do que você. Não torna você melhor ou pior do que ninguém. Nos torna apenas seres estragados que precisam de Jesus, que são diferentes entre si. Mas todos nós precisamos do Senhor. As nossas falhas são distintas. Quando os mestres da lei e os fariseus, lá em João 8, trouxeram a mulher adúltera para pôr Jesus à prova, isso fica evidente. O cenário é mais ou menos o seguinte: eles catam lá uma mulher que é pega em flagrante, em adultério. O interessante é que eles acham só a mulher, o homem não. Chegam para Jesus e dizem assim: ó, Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser morta a pedrada. Querendo colocar Jesus à prova, para ver se Jesus ia quebrar a lei de Deus. Nós vimos no sermão 5 dessa série, que Jesus não só não quebra a lei, como ele cumpre, ele dá sentido, ele é o verdadeiro significado da lei de Deus. Para refrescar a sua memória, você pode voltar lá e assistir novamente, ou ouvir novamente. Mas Jesus, sabendo que eles estavam tentando colocá-lo à prova apenas, e essa mulher aqui não era uma cristã, não era alguém que professava fé em Deus, então o tratamento de Jesus é bem simples. Ele diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou. Eles tentaram pegar Jesus com a lei, e Jesus, que sabia muito bem a lei, sabia que os primeiros que deveriam atirar a pedra eram as testemunhas, aqueles que pegaram no flagra, e depois os mais velhos, que eram os mestres da lei e os fariseus. Então aqueles que estavam se achando os santos, os cheios de santidade, os religiosos, tentaram falar para Jesus: está aqui, ó Jesus, olha aqui o que ela está pecando, ó, nós não fazemos isso, Deus o livre, eu não sou um adúltero. Nós sabemos muito bem que Jesus diz que se você olha com segundas intenções para uma mulher, para um homem que não é o seu marido, sua esposa, você já adulterou no seu coração. Pergunta com resposta óbvia: isso não torna todos nós adúlteros? Que bom que nós temos Jesus, né, meus irmãos? Que bendita é a consciência da nossa condição.
que bendito é o caminho que Cristo abriu até Deus, um caminho onde nós podemos todos os dias nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos pelo seu perdão, pela sua graça. Aqui esse povo então estava tentando tratar um pecado de forma mais rigorosa do que outro. Às vezes a única diferença do meu pecado e do seu pecado é que o meu foi descoberto, o seu você continua escondendo, o seu você continua conseguindo manter ele oculto, mas não há diferença. Todos os pecados nos afastam de Deus. Isso quer dizer então que nós não iremos tratar os pecados porque todo mundo pecou? Não, não é isso que a Bíblia diz. Aqui nessa igreja se trata pecado. Aqui nessa igreja não se joga pecado no ventilador para espalhar para todo mundo. Aqui nessa igreja não se varre pecado para baixo do tapete para se esconder. Aqui nessa igreja se trata pecado. É o que Jesus faz com essa mulher. Depois que todos começam a sair, porque todos tinham pecado, Jesus olha para ela e o que ele diz? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Tu teve um encontro com a graça. Tu teve um encontro com o perdão. Agora, a partir de agora, o teu caminhar daqui para frente precisa ser diferente. Não peques mais. Deixa o marido dos outros. O pecado da língua é algo que nós temos em comum. Enquanto nós temos outras coisas que são diferentes, e a nossa tentação é tratar alguns pecados com peso maior, especialmente se o pecado for o do outro. Deus, ali, pastor, tal pessoa fez isso. Não acredito, ainda diz que é crente. E tu, sem vergonha? Gente, a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, e isso não é à toa. A Bíblia diz que é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos pela ira dele. Sabe o que é a ira dele? É o inferno, é o sofrimento eterno. E é por causa dessa misericórdia que se renova a cada manhã que nós não somos consumidos. Nós deveríamos pensar muito e muito bem antes de apontarmos o dedo para o pecado dos outros. Antes de tratarmos o pecado dos outros como algo mais sério do que o nosso. Isso obviamente não quer dizer que nós não vamos cuidar da vida dos outros. Cada um cuida da sua vida, só fora da igreja. Porque aqui nessa igreja a gente cuida um da vida do outro. Não faz fofoca. Como eu já mencionei em um outro momento, quando as pessoas vêm conversar comigo, falar alguma coisa, porque eu sou pastor, então às vezes as pessoas acham que tem o direito de fazer fofoca para o pastor. É muito fácil saber quando a pessoa chega fazendo fofoca ou quando a pessoa está realmente compartilhando algo por uma preocupação genuína. E fica evidente da seguinte forma: pastor, tu viu que o Júnior estava fazendo tal coisa? Eu acho que o pastor tinha que falar com ele. Esse está fazendo fofoca. O que realmente está preocupado com o irmão Júnior vai chegar e dizer assim: ó, pastor, eu fiquei sabendo que o irmão está fazendo tal coisa. O que nós podemos fazer para ajudar ele? Essa é uma igreja que cuida um da vida do outro. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que ama o seu próximo como a si mesmo. Amém? Então não é que nós não iremos falar, não é que nós não iremos apontar, mas nós iremos fazer isso de uma forma bíblica. E isso está lá em Mateus capítulo 18. Se você vê um irmão pecando, você vai e conversa com ele. Se ele não se arrepende, você vai, chama outros irmãos e vai e conversa com ele de novo. Se ainda assim ele não se arrepende, você abre para toda a igreja. Se ainda assim ele não se arrepende, aí ele não é crente. É o que o texto diz, você deve tratar ele como um publicano pecador, alguém que nunca conheceu Jesus. Porque é impossível alguém que conhece Jesus, teve um encontro com o perdão, se levantar dali e continuar pecando da mesma forma que sempre pecou. A primeira carta de João vai dizer: aquele que vive pecando
não conhece a Deus. O pecado, ele vai ser um acidente. E tão logo acontece esse acidente, nós vamos aos pés da cruz em arrependimento, buscando redenção, buscando restauração. Todos nós temos pecados diferentes, mas a língua, todos nós aqui pecamos. E eu estou dizendo isso porque você me falou alguma coisa? Não, estou dizendo isso porque o texto está dizendo. E entre você dizer que não e o texto dizer que sim, eu fico com o texto. Então sim, todos nós. Todos nós. A ponto, isso é algo tão sério, a ponto de dizer, se alguém fosse capaz de dominar a sua língua, seria perfeito. Olha quão difícil é isso, gente. Então nós não podemos tratar como se, não, é só mais um problema. Não, é algo sério. É algo que nós precisamos manter a nossa vigilância sempre alta. Do versículo 3 até o versículo 5, o texto segue, e aqui vai nos falar sobre algo que é, a língua, algo que é pequeno, mas também grandioso. Acompanha comigo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também os navios, embora sejam tão grandes, com lemes, pequenos lemes, o piloto pode controlar ele para onde vai. Da mesma forma, a língua, que é um pequeno órgão, se vangloria de grandes coisas. Um bosque, uma floresta, pode ser incendiada por uma simples fagulha, faísca. Sempre há aquelas épocas de seca que nós vemos muitas propagandas na internet, na TV, no jornal, sobre o cuidado com o lixo que a gente joga, especialmente os cotocos de cigarro lá, que os fumantes jogam pela janela do carro enquanto está viajando, porque aquilo ali pode incendiar uma grande floresta. É pequeno, mas é grandioso. E eu quero pensar rapidamente sobre cada um dos exemplos aqui, cada uma das ilustrações que Tiago usa para falar sobre isso. Primeiro, o freio na boca do cavalo. Para que serve? É para redirecionar o cavalo. É para ele entender que ele deve parar de ir para onde ele está indo e ir para outro lugar. Tu redireciona o cavalo. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Às vezes o que nós podemos fazer é ver que a conversa está indo por um rumo e eu vou falar, não, fica quieto. Ou melhor, eu vou até dizer exatamente o que o texto está dizendo aqui, ó. Fique de boca fechada. Cuide da língua, para que você não se meta em apuros. Quanta situação a gente já se enfiou, porque não conseguiu manter a boca fechada, porque precisou fazer um comentário, porque precisou falar. E esses comentários mais destrutivos, normalmente eles vêm depois da seguinte frase: não vou falar nada, mas... e aí vomita, né? Não, eu não queria dizer nada, mas... com todo respeito, mas... não que eu esteja julgando, mas... a segunda ilustração que Tiago usa é um leme, utilizado no navio. Um navio grande, e com um pequeno leme ele é direcionado. Provérbios 12, 6 vai dizer: as palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Quem aqui já assistiu Titanic? Quase todo mundo, né? Fala sério, né? Não tem como dar spoiler desse filme, né? Mas todo mundo que assistiu o Titanic da maneira certa, quando vê pela segunda vez, porque quem assistiu certo assiste a segunda vez, quando assiste pela segunda vez, tem uma irmã ali quase chorando, acho que de emoção já do filme, quando assiste pela segunda vez fica pensando assim: se tivesse virado antes,
olha para trás, olha lá, vê que tem um iceberg. Né? Não vou nem entrar no ponto aqui da porta, se o Jack podia ficar em cima ou não. Mas o ponto é que redirecionar o nosso caminho pode nos livrar de muita coisa. Pode nos livrar de acidentes. E até acidentes que muitas vezes levam à morte. O texto de Provérbios diz isso. As palavras do perverso são emboscada mortal. Então cuide quem está falando na sua vida. Às vezes a gente não consegue controlar quem fala aos nossos ouvidos, mas nós podemos cuidar e selecionar quem fala ao nosso coração. Quais são as palavras que nós ouviremos, que nós colocaremos em prática? Cuidado, porque a palavra do perverso, pode acabar em morte. E isso muitas vezes morte literal. Cuidado. Cuidado com quem você escuta. Por outro lado, as palavras dos justos salvam vidas. Muitas vezes um pai ou uma mãe dá uma orientação sobre um local, sobre um lugar, sobre a parceria dos seus filhos. E às vezes só lá na frente os filhos vão entender que aquele conselho valia mais do que ouro. Os pais têm responsabilidade em fazer isso, têm obrigação em fazer isso. Os amigos têm responsabilidade, têm obrigação em fazer isso. Você que conhece o Evangelho, você tem responsabilidade em fazer isso. Porque as palavras dos justos, o direcionamento correto salva vidas. E a vida aqui mais importante não é a vida simplesmente aqui dessa terra, mas é a vida que vem além dessa. Tem algo que eu sempre falo para os meus amigos, para aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Eu prego o Evangelho para eles e eu digo assim, eu não me importo se você está gostando de ouvir isso ou não, mas eu te amo e tu é meu amigo. Se eu não te falasse isso, eu não sou teu amigo, porque isso é o que eu tenho de melhor. E se eu digo que sou teu amigo e não te dou o que eu tenho de melhor, que amigo que eu sou? Muitas vezes as pessoas nos tratam como verdadeiros amigos, até mesmo como gente da família. Botam a gente para dentro da casa deles, dão comida deles, fazem sobremesa, e você vai lá e não oferece o que você tem de melhor. Isso chega a ser crueldade. O problema da língua não é só falar errado, mas é também deixar de falar o que é certo. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar, porque as palavras dos justos salvam vidas. A terceira ilustração que Tiago usa aqui, falando sobre a língua, que é algo pequena, é uma coisa pequena, mas também grandiosa, é de que ela é uma fagulha. Provérbios 16, 27 diz: a pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. Talvez todos nós aqui já nos encontramos ou ouvimos pelo menos a seguinte situação: aquelas encrencas de escola. Um diz um desaforo para o outro, e aí tem um que empresta a boca para Satanás lá no meio e ele diz assim: eu não deixava. Está feito o chart. Muitas vezes nós somos assim. Ele te disse isso e tu deixou quieto. Muitas vezes a irmã vai na tua casa pedir conselho e tu diz assim: é isso aí mesmo, homem é tudo igual. Nossa, tu ficou com quantos já para saber? Ao invés de dizer: pois é, minha irmã, Deus ensina que tu deve ser sábia e edificar o teu lar. A Bíblia ensina que tu deve orar pelo teu marido. Às vezes um cara vai pedir um conselho para outro, diz assim: lá em casa tá difícil, cara, mulher, olha, só reclama. Eu digo: mas daí me fale. A minha lá em casa esses dias eu fiz uma coisa, reclamou, não fiz, reclamou também. O que fez? Mais fogo. Mais fogo. Como disse o irmão aí, um dia nós vamos escrever um livro, Ditados do Leandro, Provérbios do Leandro.
Uma vez nós estávamos conversando e ele falou assim, não, para fazer o fogo é bem simples, tu bota bastante gasolina e só um pouquinho de fogo. Às vezes é isso que acontece, a pessoa chega cheia de gasolina perto da gente, com a situação assim, ó, pegando ali, ó, quase estourando, e a gente só já era, acabou. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Nós precisamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Não empresta a tua boca para Satanás, meu irmão. Às vezes nós temos a situação, nós temos as condições de abençoar a vida dos nossos irmãos, e nós ficamos quietos. Não, eu não falei nada, então não emprestei minha boca para Satanás. Não, emprestou sim, ele está estacionado ali dentro. Não deixou nem tu abrir a boca. É pequeno? É um órgão pequeno? Mas é grandioso. Tomemos cuidado. Do versículo 6 até o versículo 8, nós vemos o potencial destrutivo desse órgão. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. E esse veneno é mortal. A língua tem um poder destrutivo. Nós precisamos cuidar da forma como nós usamos as nossas palavras. Aqui nesse texto nós encontramos a afirmação mais dura, mais severa sobre a língua. Vai dizer que ela mesma é incendiada pelo inferno. Olha a desgraça disso. Esse pequeno órgão que nós temos dentro da nossa boca tem tamanho potencial de destruição. Alguém já disse certa vez que o nosso maior inimigo está atrás dos nossos dentes. E nós deveríamos concordar. É bem verdade que nós falamos muitas vezes sem pesar, sem pensar o peso das nossas palavras. O cuidado que nós devemos ter com a língua, entendendo esse potencial destrutivo que ela tem, é o mesmo cuidado que você deve ter com um cachorro quando você chega na casa de alguém. A primeira pergunta que a gente faz quando chega na casa de alguém e tem cachorro, o que a gente pergunta? Ele morde? O que a pessoa responde? Não, só quer brincar. O que tu faz? Tu pergunta de novo. Ele não morde mesmo? É o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua. Não, a minha língua, da minha boca só sai versículo. Sai mesmo? Nós devemos tomar cuidado, porque é um potencial destrutivo nela, infernal, mortífero. É através da nossa língua, muitas vezes, que o diabo encontra uma brecha nas nossas vidas. Quantas pessoas, quantos de nós aqui não cresceram, ou até mesmo hoje, têm feridas na alma, causadas por palavras que ouviram? Tu não presta, sua praga, seu feio, seu burro. Quantas vezes nós ouvimos isso? E aí nós nos convertemos e a gente vai para um outro extremo. A gente acha que a gente não pode dizer: nossa, meu irmão, nossa, Júnior, como tu cantou bem hoje, cara. Porque não, a glória é de Deus. O irmão vai ensoberbecer o coração dele. Já está acusando o irmão de ser orgulhoso. A Bíblia nos ensina que nós devemos incentivar as boas obras. E como é que você incentiva as boas obras? É dizendo: cara, isso que tu fez muito bem. Glória a Deus pela tua vida.
É deixar claro que tu entende que não é ele por si, que há um Deus ali fazendo algo por ele, mas que mostra que ele tem um valor para Deus, para nós. Nós devemos abençoar os nossos irmãos com palavras. Eu não estou dizendo você chegar e dizer assim, chegar lá no seu Ailton e dizer assim, eu profetizo em nome de Jesus que vai crescer cabelo nessa cabeça. Não é esse tipo de bênção que eu estou dizendo. Sabe, mas é dizer assim, meu irmão, que Deus abençoe a tua semana, que Deus te dê sabedoria para lidar com os perrengues que vai aparecer, e se alguma coisa eu puder fazer por ti, me liga porque eu estou junto contigo. Abençoa a vida dos teus irmãos com palavras. Meus irmãos, isso é tão caro, isso deveria ser tão precioso para nós. Palavras não ditas, muitas vezes ficam dentro do nosso coração e às vezes não há mais tempo para se dizer. Muitos de nós estamos machucados por palavras que nós ouvimos, mas também por palavras que nós não falamos. Que a gente se liberte disso, que possamos usar a nossa língua para a glória de Deus, que possamos usar a nossa língua para a verdade, para enriquecer os nossos relacionamentos, tornar os nossos relacionamentos ainda mais verdadeiros, sinceros. Porque muitas vezes nós omitimos algumas coisas, nós não somos sinceros com as pessoas, achando que estamos fazendo isso em nome de um bem maior. E nós vamos ver isso aqui ao longo do texto. Mas no versículo 9, e versículo 10, a parte A diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Quem de nós não se encontra aqui nessas circunstâncias, né? Com a mesma língua que nós cantamos, com a mesma língua que nós proferimos bênçãos, nós também proferimos maldições. Com a mesma língua que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos o nosso próximo, feito à imagem desse Deus que nós afirmamos que amamos. Todos nós estamos dentro desse pacote. Eu disse que hoje não ia ter para onde fugir. Todos nós estamos nessa situação. Mas, meus irmãos, não pode ser assim. É o que diz a parte B do versículo 10. E aí no versículo 11 em diante vai dizer: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma figueira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Provérbios 18:21 vai dizer que a língua, ela tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Então tome cuidado, porque às vezes a gente diz assim: não, é que eu falo mesmo, eu não consigo parar para pensar. Tá, não deixou de ser pecado. É que eu sou assim, tudo bem, Jesus te chamou para ser do outro jeito, o jeito de Jesus é outro, não deixou de ser pecado. Nós arcaremos com as consequências das nossas palavras, sejam elas ditas para a morte ou para a vida. A nossa língua precisa ser uma língua íntegra. Nós vemos os exemplos que Tiago cita aqui no texto do versículo 10 até o 12. O resultado esperado de cada exemplo que ele usa é o resultado natural. Por quê? O que uma fonte de água doce deveria produzir? Água doce. E uma de água amarga? Água amarga. O que uma figueira deveria produzir?
O que uma videira deveria produzir? O que uma boca que bendiz ao Senhor deveria também continuar produzindo? Tiago usa esses exemplos, essas ilustrações, para traçar uma lógica, para traçar um caminho natural de que não pode ser assim. Nós temos o exemplo na Escritura de Jó. Jó foi alguém que foi exemplar no seu falar e também no não falar. Logo após ter perdido as coisas, ter sido atacado com a permissão de Deus por Satanás, ter perdido suas posses, seus animais, seus empregados, por último, seus filhos, após ser acometido por uma grave doença de pele, após mesmo, de certa forma, ter perdido até sua própria esposa, que chega para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Em outro lugar, Jó vai dizer que a esposa dele repudiava ele, por causa do seu mau hálito, por causa do seu mau cheiro, as suas feridas. A resposta de Jó é: receberemos apenas o bem do Senhor? E também não o mal? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo que nós temos. Que exemplo que nós temos. Mas eu quero aplicar isso. Eu não quero que nós saiamos daqui com a ideia de que simplesmente eu não falar, ou começar a falar então agora as coisas certas, se eu descobrir a fórmula de não falar o errado e falar o certo, estou tranquilo? Se eu focar apenas nessa performance exterior, nada vai mudar. Porque o problema é o coração. A língua revela o coração. Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O que pensa bem antes de falar? O coração. Algumas versões vão traduzir como mente. Mas a ideia aqui é o centro do homem. O termo original aqui traz a ideia do centro do ser, do ser vivo. Eu penso aqui dentro antes de falar. Mas a boca dos perversos transborda de maldade. Porque aqui dentro há o quê? Perversidade, maldade. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane. Ah, escapou. Não escapou. Está ali dentro. Está ali dentro. É por isso que todos nós precisamos, hoje, clamar a Deus, que Ele purifique os nossos corações. Porque a nossa boca, ela é suja. E isso só porque o nosso coração também é. Para entendermos isso ainda melhor, eu quero convidar você agora a abrir em Mateus capítulo 15. Mateus 15, a partir do versículo 7, nós faremos a leitura. O texto diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. São guias cegos. Deixem-nos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Jesus respondeu: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O final aqui do texto é porque a discussão aqui era: havia uma regra, uma lei, que deveria sempre lavar as mãos antes de comer. Não é simplesmente uma ação de higiene. Não, na época era tratada como uma lei. Se você comesse sem lavar as mãos, você estava pecando. E se você não fizesse isso, você não pertencia ao povo de Deus. É mais ou menos como hoje a gente diz assim: ó, comeu sem lavar a mão, perdeu a salvação. Regras inventadas por homens. E Jesus está dizendo: não é o que entra pela boca que deixa o homem impuro, mas é o que sai, porque é do coração do homem que vêm os pensamentos pecaminosos, a imoralidade sexual, a calúnia, o roubo. É do coração do homem que vêm os seus maus desejos. O problema é o coração. A língua, aquilo que nós falamos, o teor das nossas palavras, o tom das nossas palavras, são apenas uma evidência da podridão do nosso coração, ou da pureza dele. O quão puras estão as suas palavras? Isso vai revelar o quão puro está o seu coração. Sobre o que você mais fala no seu dia? Assim, ó, não, eu só tenho olhos para minha esposa. Mas aí você passa um dia jogando indireta para outras no trabalho, olhando para outras no trabalho. E aí diz: não, meu coração é só da minha esposa. Mentira deslavada. Não é. Você pode até estar se enganando, mas não é. E isso serve para os dois lados, obviamente. Não, eu assim, ó, a maior paixão, ou o maior amor do mundo para mim é Deus. Mas aí você passa o dia, nem lembra, não medita na palavra dele, não se preocupa em fazer as coisas do jeito que ele deseja, não busca a presença dele. Será que é mesmo? O meu coração está cheio de Deus, mas quando você abre a boca sai tudo, menos algo sobre Deus. Às vezes as pessoas estão implorando ao nosso lado: me fala alguma coisa sobre Jesus. Você não fala. Às vezes nem consegue falar, porque o coração está seco, está vazio, está murcho. É triste isso. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando ação de graças a Deus Pai. Seja em palavra, seja em ação. A nossa preocupação deve ser revelar quem Jesus é.
se a nossa língua revela o coração, que o nosso coração seja preenchido então pela presença de Deus, para que assim todos que nos ouvem ouçam algo sobre o nosso grande Deus. Se a nossa língua revela o nosso coração, que eu me liberte do auto-engano e que o Senhor essa noite toque o meu coração, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, porque o Senhor é a minha rocha e o meu Redentor. É com Ele que eu estou preocupado. Eu quero orar com você, mas antes disso, lembrá-lo que nós iremos celebrar a ceia hoje. E a ceia do Senhor não é algo que nós fizemos como um anexo do culto. Não, vamos juntar essa partezinha aqui porque tem que fazer, né, um ritual. Não. A ceia do Senhor é algo que nós levamos a sério porque é uma das duas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. É uma das duas formas que Cristo deixou permanentemente até que Ele venha, para que nós possamos revelar a obra de Cristo na vida da igreja, a obra da redenção no mundo. E como sempre, na hora da ceia, nós nos questionamos: quem pode participar da ceia? A resposta: não sou eu quem dou, é a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos entender o que a ceia significa então. E para fundamentar ainda melhor o que eu vou dizer, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito vem depois das cartas a Timóteo. Se você está em Tiago, você volta para Hebreus. De Hebreus você volta para Filemão, bem antes de Filemão. Tito capítulo 2, o versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A ceia do Senhor, ela aponta para um aspecto passado, para aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Então, quem que pode participar da ceia? Aquele que consegue olhar para a sua história, ainda que não consiga dizer, não, foi nesse dia, nesse momento, nessa hora, em tal lugar, ainda que não consiga afirmar com convicção, com certeza, com clareza, qual é o momento específico, mas ele consegue olhar para trás na sua vida e dizer: Cristo me alcançou, essa graça me salvou, essa graça me resgatou, essa graça que foi revelada ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo alcançou a minha vida, redimiu a minha alma. Eu estava morto e fui vivificado por essa graça. Eu estava num caminho de destruição e rumei para o caminho da cruz. Eu estava cego e agora vejo. As minhas paixões que antes eram mundanas, carnais, seculares, agora foram santificadas. As minhas paixões, os meus afetos agora se voltam exclusivamente ao meu Senhor. Se voltam exclusivamente àquele que manifestou essa graça a mim. É aquele que consegue olhar para a sua vida e dizer: Cristo me achou, Cristo me encontrou. E isso com convicção, porque se Cristo te encontrou, tu sabe disso. Não é uma afirmação como uma qualquer outra. Não é uma afirmação como as férias lá de 2002 eu passei em tal lugar. Não. Você sabe o que aconteceu. Há um ponto na sua história de que você era de um jeito e agora você é de outro, porque Cristo te encontrou.
porque a graça que se manifestou salvadora a todos os homens alcançou o seu coração. Você crê nisso? A ceia, ela aponta para um segundo aspecto de tempo, que é o tempo presente. É o hoje. Hoje eu estou vivendo, então, de acordo com aquilo que eu acabei de afirmar que creio, que Cristo me encontrou, que o sangue na cruz foi derramado para comprar a minha alma, para redimir a minha vida, para me resgatar de inimigos que eram poderosos demais para mim. Será que eu entendo que eu estava no inferno condenado e Cristo me resgatou e hoje a minha resposta é viver dedicado a Ele? Hoje eu estou em pleno processo de santificação, buscando ser mais parecido com Cristo. Esse é o meu desejo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é: Senhor, o que eu posso fazer por Ti hoje? Senhor, o que há em mim que não Te agrada? Será que eu me uno a Davi numa unção, numa oração ousada, dizendo: sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, porque se há, me convence e me guia pelo caminho reto? Ou será que eu fico procurando argumento para os meus pecados? Ou será que mesmo hoje aqui, quando confrontado com a podridão da minha língua, eu fico procurando desculpas? Celebra a ceia aquele que crê que Cristo o encontrou. Celebra a ceia aquele que crê que Cristo o encontra diariamente e de que ele vai ao encontro de Cristo, de que o maior objetivo da vida dele é se parecer com Cristo e de que ele faz isso também através dos relacionamentos com os irmãos. Paulo, quando está ensinando sobre a ceia do Senhor, ele diz isso: aquele que come e bebe da ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, quando faz isso sem discernir o corpo. Ele está falando isso sobre Cristo, mas também sobre o corpo de Cristo, a representação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, como que você vai celebrar a ceia, partir do mesmo pão, celebrar do mesmo corpo com o seu irmão a quem você anda falando mal? Levante-se imediatamente e peça perdão, restaure esse relacionamento, profira palavras de bênção na vida do seu irmão. Como celebraremos a ceia como igreja, como um corpo, se meu irmão que está sentado do outro lado da igreja está com o relacionamento quebrado comigo? Isso não é igreja, gente. Comer a ceia desse jeito, sem se arrepender pelo pecado, é comer e beber para a própria condenação. Você pode esconder de todo mundo, mas o pastor dessa igreja, o bom pastor, Jesus Cristo, vê. E Ele não deixa barato. Porque Ele, mais do que ninguém, leva a igreja a sério. Em primeiro lugar, a ceia aponta para o passado. Você consegue afirmar que Cristo o encontrou? Em segundo lugar, a ceia aponta para o presente. Você tem buscado uma vida de santidade? Hoje mesmo? Não há algum pecado que você precisa abandonar? Esse é o momento para isso. Ah, pastor, é agora? É o momento do autoexame? Começou faz horas. Nunca parou, nunca terminou. O verdadeiro crente faz isso sempre. Em terceiro lugar, a ceia, ela aponta para um aspecto futuro. Eu quero ler aqui o versículo 12, que fala sobre o aspecto presente ainda, eu acabei pulando, que diz: ela, a graça então, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A ceia me faz olhar para o futuro. O versículo 13 diz: enquanto aguardamos a bendita manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Faremos isso até que Ele venha. Quem pode participar da ceia então? É aquele que olha para o futuro? É aquele que olha para frente e não coloca a esperança da sua vida no seu trabalho? É aquele que não coloca a esperança da sua vida no dinheiro, num casamento, na família? Não é que a gente não valoriza essas coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas é aquele que olha para o futuro e sabe que a maior esperança da sua vida está no dia que o glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo será revelado em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Ele aparecerá no céu, um grande poder e glória. Virá para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Você descansa nesse dia? Você anseia por esse dia? Você ama esse dia? Pois são esses que podem celebrar a ceia. Perceba que isso não é qualquer coisa. Porque o que nós oferecemos aqui é suco e pão. O que você come em casa. Mas o que isso significa nesse momento é a nossa fé de que nós somos alcançados, de que estamos sendo transformados e de que um dia estaremos com Ele para sempre na sua glória. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Se a sua saúde permitir, nós iremos cantar agora mais uma canção, e enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e pegar os elementos. Eu e o irmão Leandro estaremos aqui e iremos alcançar a você. Mas venha com consciência. Talvez essa noite você também se enxerga na seguinte situação: pastor, eu pequei hoje. Pastor, eu errei hoje. Eu desonrei a Deus hoje. Aqui, enquanto eu estava no culto, a minha mente estava longe, estava na sujeira. Talvez agora você estava premeditando coisas pecaminosas. Mas há uma graça poderosa que te alcança essa noite. Clame a Deus pelo perdão dele, porque Ele sente prazer em perdoar. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Renda o seu coração, mais do que a sua língua, mais do que a sua boca. Renda o seu coração.
A Bíblia nos ensina que o corpo de Cristo recebeu o castigo que era nosso. A crucificação era minha, era sua. Eram os nossos pecados que estavam sendo quitados. Eram os pecados daqueles que creem em Cristo. Então, se você afirma que crê em Cristo, eram os seus pecados que Ele estava pagando. O corpo de Cristo sofreu açoites, uma coroa de espinho, cravos, bufetadas. O pão, ele é escolhido como símbolo do corpo de Cristo, porque para o pão ficar pronto, ele precisa ser amassado. Cristo foi amassado em nosso lugar. Um irmão voluntário ou voluntária, nesse momento eu gostaria que você orasse especificamente em louvor e gratidão a Deus pelo corpo dele que foi oferecido em nosso lugar. Senhor Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer, Senhor, te louvar, Pai, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus, por ter sido entregue, Pai, no nosso lugar, Senhor. E pedimos, Pai, nesse momento, que nos ajude sempre, Senhor, a que a nossa esperança esteja colocada em Ti, Pai, que possamos viver cada dia também, Senhor, nos lembrando do Teu sacrifício e dando o nosso corpo, a nossa vida em culto ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém. O suco da uva, ou o vinho, é escolhido como símbolo para o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar. A uva, para liberar o seu suco, ela precisa ser pisada, ela precisa ser moída, ferida. Cristo foi ferido por nós, foi moído em nosso lugar. O sangue dele corre para a justificação dos nossos pecados. O sangue dele cobre os nossos pecados. Nesse momento, voluntário ou não voluntário, ore a Deus com louvor e gratidão pelo sangue derramado no nosso corpo. Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor, provado, demonstrado na cruz, através, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que aquele sangue não tenha sido em vão, Pai, em nossas vidas, que realmente tenha nos justificado, assim como sabemos e cremos que nos redimiu, nos trouxe para perto de Ti, Senhor. Agora podemos, Pai, agradecer o Teu nome, louvar o Teu nome, Senhor, pela Tua graça que se manifestou através do sangue de Cristo, Pai. Agora podemos olhar para alto e dizer: o Senhor é o nosso Deus, o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Pai, te louvamos pelo Teu sangue, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Participemos juntos, então, dos elementos. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar, irmãos. Sacrifício esse que é para sempre, que não precisa ser repetido. Sacrifício esse que foi gratuito, não pode ser comprado. Sacrifício esse que é pessoal, não pode ser transferido. Sacrifício esse que nos alcança por inteiro, não tem como a gente fingir. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcançou. Obrigado que é por Tua causa que nós permanecemos em pé. É por Tua causa que quando caímos, nos levantamos mais uma vez.
É por tua causa, Senhor, que nós conseguimos nos reunir aqui essa noite e adorar o teu nome. É porque o Senhor nos atraiu para perto de ti. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a nossa esperança última está em ti, Senhor Jesus. O Senhor voltará para nos buscar. Toda dor dessa terra é por enquanto. Toda lágrima, toda doença, tudo isso é por enquanto. Todas as aflições, todo o sofrimento, as adversidades, tudo isso é apenas um lembrete de que esse mundo aqui tem um prazo de validade, de que tudo isso nos fará mal e nos tocará apenas por enquanto, porque a nossa esperança está naquele que vem e vem sem demora. A nossa esperança está nisso. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, assim nós chegamos ao fim do nosso culto, mas eu quero dar um puxão de orelha aqui. Nos crentes, a princípio, todos aqueles que vieram buscar a ceia aqui, né? Creem em Cristo. É constrangedor quando numa igreja se pede um voluntário para orar e fica um silêncio. Seria muito melhor se houvesse disputa, ainda mais depois do sermão, quando nós falamos sobre nós bendizemos ao Senhor com a nossa língua. Ah, pastor, mas é que eu tenho vergonha de orar em público. Vai com vergonha mesmo. Não, em público eu não consigo. Tá bom. Mas tem bastante gente aqui que consegue. Às vezes a gente não usa os momentos que Deus nos dá para abençoar a vida dos nossos irmãos. Às vezes são sempre os mesmos. São sempre as mesmas vozes conhecidas. Não precisa ser assim. Não deve ser assim. Então você que é crente, ore. Jesus é o exemplo de oração. Orava muito em secreto. Orava na patotinha dele ali. Mas orava em público também. Vamos colocar em prática o que nós ouvimos hoje? Tem um cafezinho, um chá, água lá atrás. Acha alguém aí que você não conhece e usa a sua língua para abençoar a vida dele. Tá bom? Não sai correndo já embora. Tá? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. E até quinta-feira, se Deus quiser.